Olha aí, boa noite. Já estamos ao vivo com a nossa reflexão para a vida. Camisa, hoje eu estou aqui usando a família Gratidão. Conhece o caso do nosso microfone, né? A camisa fica diferente por causa do telefone, né? A gente muda aí para fazer essa gravação. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite aí, Ana Carla Faria chegando. Que bom, Ana Carla. Tudo bom? Que bom ver você. Gratidão por esse momento que está aí conosco. Fico muito feliz em compartilhar mais um momento de reflexão para a vida com vocês. Fico muito feliz por esse momento de conversar com vocês. A minha amiga Maria Augusta, Catarina. Que bom, chegando de repente conversar hoje sobre reflexão para a vida. Boa noite a você que está me seguindo. Boa noite a você que um dia vai me seguir. Boa noite a você que deixou de me seguir. Boa noite a todos vocês, todos do fundo do meu coração. Eu estava pensando, como eu já falei, já conversou, já bateu um papo sobre isso. Eu estava pensando qual a reflexão que eu vou trazer hoje para a nossa reflexão para a vida. Hoje, domingo, está faltando 15 minutinhos para 19 horas. Eu pensei e eu achei em fazer uma reflexão sobre um tema que eu acho de suma importância, muito embora eu sei que muita gente domina esse tema, muita gente conhece o tema, e o tema é comunicação. Comunicação. Sei que muita gente deve estar feliz aí, a pessoa Maria Augusta fala, olha, comunicação, que maravilha. Comunicação. Comunicar. Né? Comunicação que é a arte, a capacidade de tornar comum. Comunicação. O que é comunicação? É a ação de tornar comum. Mas já perceberam que nosso dia a dia, eu também sou assim, eu, Jean Carlos, muitas vezes me comunico e quero que a pessoa entenda exatamente o que eu falei. Ou seja, eu uso a minha linguagem para que ela entenda. E muitas vezes eu procuro controlar as pessoas, perguntando para elas, né? Me entendeu? Está me entendendo? Colocando em xeque, na sua maioria das vezes, a sua capacidade de compreender. Né? Eu tenho uma amiga, o pode que chegou aí, Mirela Abage, que bom, Mirela, ver você, muito bom. Falou em comunicação, aí surgiu a nata da comunicação, a doutora Mirela Abage também, se comunica muito bem, escreve muito bem, e está aí a professora Maria Augusta, todos grandes comunicadores. Mas nós temos essa questão, né, de passar para o outro, de responsabilizar o outro pela comunicação. Eu fui muito claro com as minhas palavras. Eu não sei se foi atribui-se a Enéas, até onde eu sei, atribui-se a Enéas, uma célebre frase, né? Diz assim, eu sou responsável por aquilo que eu digo, mas não por aquilo que você compreende. Eu queria discordar um pouquinho aí. Não, eu também sou responsável por aquilo que eu digo. A minha comunicação ela tem que ser precisa, eficiente e eficaz. Precisão, clareza e ordem lógica na minha comunicação. Nós nos comunicamos para que haja esse entendimento. Comunicação é tudo, sempre diz a professora Maria Augusta Vaz. Comunicação. Comunicação realmente é tudo. Comunicar. Falar. Porque nós, por exemplo, o médico comunica ao paciente, o advogado comunica ao seu cliente, o professor comunica ao aluno. O frentista de um posto de gasolina, se ele não souber se expressar, ele vai ter problema com o seu cliente. Quando você chega às vezes numa loja, eu acho muito interessante, loja de doces, né? Isso é muito comum, às vezes acontece com minha esposa, minhas filhas, eu mesmo, olha, vê aquele bolo bonito, aquela torta, diz, olha, essa torta é de hoje. Como será essa comunicação? As pessoas muitas vezes, elas colocam o carro na oficina, né? Aí chega lá para o cara da oficina e pergunta aí, e aí, o carro ficou bom? O conserto ficou bom? O que você acha que a pessoa vai dizer? Claro que ficou bom. Ficou muito bom. A nossa comunicação, ela tem que ter clareza, precisão e ordem lógica. Papa Francisco, acho que disse que uma comunicação pela metade é algo muito ruim. Na minha época, né, tinha um rapaz chamado Chacrinha, uma águazinha aqui. E Chacrinha dizia, quem não se comunica se trubica. E assim nós fazemos, nós culpamos as pessoas pela nossa deficiência da comunicação.
culpamos as pessoas. Tem muitos livros, muitas histórias aí que uma vírgula, tá aí a doutora Mirella Barros, que é revisora de texto, ela sabe muito bem disso, uma vírgulazinha deslocada e cria o maior problema no mundo. Uma vírgula deslocada. Imagine você é um construtor, você é um engenheiro, você é uma manicure, você é cabeleireira, tem que entender uma comunicação que seja fácil do outro entender. Quando eu falo de comunicação, eu não posso deixar de falar aqui, de uma figura que eu acho fabulosa, eu acho, né? É o Nelson Mandela, nas suas frases. Nelson Mandela tem frases fabulosas. E o Nelson Mandela tem uma frase que ele diz assim: se você usar uma comunicação, uma linguagem, uma boa linguagem, a outra pessoa vai compreender. Usar uma linguagem clara, precisa, uma linguagem boa, aquela linguagem, aquela pessoa que escutou você, vai deixar aquilo tudo na cabeça dela, vai deixar marcadinho na cabeça dela, marcado, vai ficar na cabeça dela. Mas, se você usar a linguagem daquela pessoa, a linguagem própria daquela pessoa, da sua sociedade, do seu meio, aí você vai atingir o coração daquela pessoa. Não é lindo isso que Mandela diz? Mandela diz: se você usar uma linguagem própria, uma linguagem clara, você consegue que aquela pessoa compreenda e coloque na sua cabeça. Mas é a sua linguagem. Mas ele diz, né? Se você usar a linguagem que aquela outra pessoa conhece, que ela vive, que está na sua pele, você, além de conseguir com que ela compreenda, você vai alcançar o seu coração. E a linguagem é isso, às vezes eu vejo muitas vezes no dia a dia. Hoje mesmo estava andando num local e olhando as pessoas se comunicando. Às vezes o pedido, uma pessoa vem falar com o outro, porque o prato demorou a chegar, com arrogância, não sabe chamar. E a comunicação é isso, por isso que muitas vezes a comunicação, ela cria um ruído na comunicação. Você não consegue pedir. E as nossas palavras, elas nos levam para esses caminhos. E comunicação para lá, comunicação para lá. É importante lembrar, vou falar sobre comunicação. Comunicação, eu não posso deixar de falar de Rui Barbosa. Eita caramba, quando falo em Rui Barbosa, o mundo jurídico se arrepia. Eita, o Rui Barbosa era um cabo eloquente. Rui Barbosa tinha uma capacidade fora do comum, em usar palavras que as pessoas não entendiam. Era algo assim muito interessante mesmo. Rui Barbosa tinha uma forma de falar fabulosa. E quando nós falamos sobre essa comunicação, eu sou responsável por aquilo que eu falo. Sim, você é responsável, sim. Quando você estiver falando com uma pessoa, reportando algo, pedindo algo, seu pedido tem que ser claro, tem que ser preciso. A pessoa precisa entender o que você realmente quer. Tem uma música que eu lembro muito, né? Que ela diz assim: vou não, quero não, posso não, vou não, quero não. Se você buscar para entender isso, por que vou não? Se vai ou não vai, quer ou não quer. Tem até uma piada que fala sobre o Juquinha, né? O Juquinha estava indo para uma festa, né? Aí a mãe dele fala assim: Juquinha, diga, uma piada da minha época, Juquinha da minha época. A mãe disse: meu filho, para o aniversário, ó, comporte-se e divirta-se. Que dificuldade, né? Comportar-se e divertir-se. É muito difícil para uma criança. Então nós temos esse problema de comunicação. O que você realmente quer de mim? E muitas vezes o grande problema é que quando pede para alguém o que a pessoa quer de mim, eu não sei falar. E às vezes eu digo sempre, antes de não reclame, peça. Aí quando eu falo de Rui Barbosa tinha uma eloquência fantástica. Rui Barbosa tinha algo assim que ele falava que deixava as pessoas perplexas. Rui Barbosa, né, aquela linguagem. Disse até tem um encontro do Charles Chaplin com Einstein. Um encontro, né, que é famoso, um trocadilho que eles fazem. Que ele diz, o Einstein fala pro Chaplin que as pessoas, ele acha lindo, que mesmo se ele fala nada, as pessoas se divertem tanto, ele cativa tantas pessoas. E o Chaplin falou para ele: e você fala tanto, você diz tanta coisa, tão difícil, e mesmo assim o povo gosta de você, entende, não consegue entender o que você diz, mas acompanha você, e você é uma pessoa assim, magnífica. Mas voltando, né, àquela história do Rui Barbosa, tem uma história muito engraçada do Rui Barbosa, que é a história dos dois patos, conhecida por muita gente. Dois patos.
Até em um dos meus livros eu falo sobre essa história dos patos de Rui Barbosa. É o típico exemplo de uma comunicação, claro, tem uma comunicação muito bonita. Você já imaginou se eu colocasse no muro de um local assim, de qualquer, coloca assim, defeso depositar detritos neste local. Caramba, meu Deus do céu, essa é uma confusão, é defeso. E muitas vezes nós usamos até palavras, né, que nós não usamos, não conhecemos no nosso vocabulário, e usamos acreditando ser aquela palavra correta. Mas por falar do Rui Barbosa, eu vou me atrever hoje, vou pegar aqui meu violãozinho aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu gosto de um violãozinho, né? Eu gosto de tocar um violãozinho. E eu vou contar a história de Rui Barbosa e os patos. Dizem que Dr. Rui Barbosa gostava muito de chamar larápios, ladrões, de bucéfalo anacrono. Olha o nome. Bucéfalo anacrono. É muito interessante essa história do Rui Barbosa. E eu vou tentar contar essa história e vou colocar aqui um fundo musical. Vou ver se eu consigo, né? Fundo musical e com a cabeça e contando a historiazinha, mas vamos tentar ir junto. A gente vai, quem sabe, vai fazendo como pode fazer, vai fazendo no momento ao vivo. Vamos lá. E a história fala sobre Rui Barbosa, aquele homem que eu já falei para vocês, um cara que sabe muito, um cara que conhece tudo e todos conhecem toda a linguagem da língua portuguesa. Dizem até que Dr. Rui Barbosa foi para a Inglaterra, lá nas Inglaterra, Dr. Rui colocou a placa: ensina inglês aos ingleses. Eita, que maravilha! Mas conta-se essa história dos patos. Rui Barbosa chegou à sua casa, já estava cansado, mas já era um homem da certa idade. E o Rui Barbosa foi descansar um pouquinho. Rui Barbosa deitou-se, ficou ali dormindo um pouquinho. Lá para a madrugada, lá para as tantas, Rui Barbosa ouviu um barulho. Aquele barulho vinha do quintal, Rui Barbosa de lá, vinha de cá, e as pessoas só escutando. E barulho voltou Rui Barbosa a descansar, porque o barulho acabou. Mas então, Rui Barbosa voltou para escutar que barulho era aquele. Quando Rui Barbosa foi lá, foi acolá, abriu a porta da cozinha. Quem ele viu? Um caboclo, um sujeito. Estava amontado lá no muro, subiu no muro, e o que ele carregava, que era aquele sujeito, era ele que fazia o barulho. Aquele sujeito estava carregando 2 patos de Dr. Rui. Dizem também, que eu não sei, né, que Dr. Rui Barbosa era um que era a fé, ele gostava, né? Tinha muito carinho por pato, ganso, guiné e outros bichos aí que ele gostava muito. E dizem então que Rui Barbosa, vendo aquele homem carregando seus patinhos ali para um lado para o outro, botou os 2 patos. Quando Rui Barbosa viu que ela estava passando a perna para um lado para o outro, ela dava um cangapé para ir para o outro lado. Rui Barbosa parou. Eu imagino a figura que era o Rui Barbosa. Rui Barbosa, olha, tem até o pessoal da Bahia. Eita, meu amigo está lá. Meu amigo doutor. Eita, doutor Maurício da Cameba. Que bom ver você aí, meu amigo. Mas vamos lá. E doutor Rui parou, ficou na ponta dos pés, que dizem que ele era um pequenininho, né? Baixinho, como eu. Ficou na ponta dos pés, estufou o peito. Então disse: Hobucéfalo anacrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos meus bípedes palmípedes, mas pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação. Ora, se o fazes por necessidade, aí tudo bem, aí eu transijo. Mas se o fazes para zombares da minha alta prosopopeia como cidadão honrado que eu sou, dar-te-ei no alto da tua sinagoga com minha bengala fosfórica, mas dar-te-ei com tanto ímpeto que reduzir-te-ei a 50ª parte do que o vulgo denomina nada. Naquele momento, o homem estava em cima do muro, olhou para um lado, olhou para o outro ladrão, o bucéfalo anacrono, olhou para um lado, olhou para o outro, parou,
E disse então, doutor, eu levo os patos ou deixo os patos? Engraçado, né? Ó, deu certo, tocando violão aqui, eu gostei. Fundo musical deu certo, deu uma harmonia. É isso que é a comunicação. Ele falou de uma forma para aquela pessoa que não era a linguagem dela. Para Rui Barbosa, foi uma linguagem perfeita, ele entendeu, ele compreendeu tudo, foi maravilhosamente bem. Nós falamos uma linguagem linda, mas quando nós falarmos com qualquer pessoa, temos que entender qual o nível, um palestrante, um orador sagaz, com percepção. Precisamos falar para as pessoas com empatia, colocando-nos no lugar dele. Comunicação é tudo. Como diz uma grande amiga minha, doutora Maria Augusta Baixo, a comunicação é o centro de tudo. A comunicação é que nasce as grandes histórias. É da comunicação que também nascem as grandes dores. Uma comunicação ruim vai causar muita dor. E lembremos mais uma vez do que disse Nelson Mandela. Se você se comunicar com um homem, falar para um homem na sua língua, de forma clara, certamente ele vai ter condições de guardar aquilo em sua mente. De outra forma, se você falar com um homem, na língua dele, na língua que ele vive, esteja certo que você vai alcançar o seu coração. Mais uma vez, gratidão. Desejo a vocês uma noite repleta de felicidade, uma noite maravilhosa. E mais uma vez, desejo a vocês uma semana maravilhosa para aqueles que me seguem. Para aqueles que um dia vão me seguir. E para aqueles que já me seguiram um dia. Gratidão, gratidão, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês. Ó. Fiquem com Deus. Tchau.